grave, essa intervenção ela é de alto risco, de baixo risco, de médio risco? Por que que o boletim da manhã apontava sem intercorrências e o da tarde apontou para a necessidade desse procedimento? Havia sido marcado uma entrevista coletiva dos médicos do presidente no final da manhã de amanhã, após a conclusão do procedimento. No entanto, a pedido do presidente Lula, foi emitido esse segundo boletim médico e o médico Roberto Calil Filho prestou informações justamente dirimindo essas dúvidas. O que mudou do boletim da manhã para o boletim da tarde? Esse procedimento é de risco, é de baixo risco ou é de alto risco? Ele responde, vamos ver. A cirurgia do presidente transcorreu sem nenhuma intercorrência, foi feita a drenagem, a trepanação e retirada daquele hematoma. O presidente se encontra bem, sentado, conversando, comendo, se alimentando. Já estava sendo discutido como complemento ao procedimento cirúrgico esse tipo de embolização, que é um tipo de um cateterismo que ele vai embolizar a chamada artéria meníngea. Por quê? Quando você drena o hematoma, existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento. Já estava previsto esse tipo de procedimento já logo após a cirurgia. Por que nos falou antes e tal? Porque evidentemente se esperou uma evolução extremamente boa do presidente para ir à frente nesse procedimento. O presidente está em estado geral ótimo, então isso foi decidido simplesmente como protocolo, como complemento da cirurgia. Tá, então, Matheus, o médico explica, é um procedimento de baixo risco, um procedimento que é um complemento à cirurgia. Agora ficou de fato essa dúvida, né? Por que que não foi comunicado pela manhã, já que já havia uma definição? O fato é que amanhã, pela manhã, o presidente faz esse novo procedimento. O que não é uma cirurgia, é só um procedimento complementar à cirurgia já feita. Matheus? Olha, Danias, a gente observa na fala dos médicos, nas pessoas ligadas ao presidente, uma certa preocupação para causar na população a tranquilidade, né? Como o médico destacou, ele disse que não foi avisado, não foi informado, tendo em vista que estava sendo aguardado ali uma reação por parte do paciente, do presidente Lula. Mas quando a gente observa no contexto geral, o presidente é um cidadão de idade, né, um idoso, e qualquer situação envolvendo a terceira idade, a gente sabe que tem uma preocupação maior, não é? A gente deseja melhoras, boa sorte para ele, mas fica aí esse alerta por se tratar da idade avançada. Mas como destacou o médico, ele disse que é um procedimento de complementação do que foi feito ontem, né, Ananias? Lembrando, Alessio, que Lula permanece nas funções de presidente. Mesmo com esse procedimento a mais, não há nenhuma movimentação, nenhuma oficialização de pedido de licença. Ele segue no cargo. Até porque o próprio Roberto Calil informou que ele está lúcido, né? Que ele está conversando, inclusive, hoje passou a tarde sentado, conversando, recebendo familiares. Ele destacou por mais de uma vez que é um procedimento de baixo risco, é uma complementação, como você já destacou, e também traz aí, Matheus, Ananias, essa atualização de que já era um procedimento padrão que desde a cirurgia do presidente estava previsto. Por isso os médicos não quiseram informar inicialmente, nem para a imprensa, nem para a população de forma geral, através dos boletins que são emitidos todo final de tarde, mas para não trazer essa, de certa forma, preocupação, né, que acaba gerando. Por que não avisou antes? Por que não foi anunciado pela manhã, já que os médicos também se manifestaram pela manhã? Então foi a pedido, ele mesmo deixou claro, do presidente, da Janja também, de que trouxessem todos os fatos que estiverem acontecendo com o presidente para a sociedade mesmo, para a imprensa ter conhecimento. Mas, de fato, é uma situação delicada do presidente, como o Matheus destacou, um presidente que já está caminhando para os 80 anos, uma situação de uma queda que causou esse sangramento. E a médica, inclusive, que participou da coletiva, destacou, olha, na medicina a gente não trabalha com o impossível, né? Podem ocorrer novos sangramentos, mas esse procedimento complementar é justamente para evitar ou para minimizar as chances que um novo sangramento como esse possa acontecer. É um procedimento de cateterismo que não é feito sequer em centro cirúrgico, é como se fosse um exame
eu posso fazer essa comparação, é um pouco mais complexo, mas não exige, de fato, aparato cirúrgico todo. E é preventivo, para que não volte a sangrar. E o importante, Marta, é a gente ter a transparência nesse momento. Isso, Ananias, é importante, muito importante que a equipe do presidente Lula comunique todos os desdobramentos desse caso. Como os colegas aqui mencionaram, muita gente, muitos eleitores, muita gente que acompanha a política, muita gente que está de olho aí no cenário brasileiro, cenário político brasileiro, se importa e quer saber como é que está o presidente do Brasil. Afinal, ele é a maior liderança que nós temos hoje dentro da política, é o chefe de Estado. Então, a saúde dele vai refletir, vai impactar em tudo, em todo o desenvolvimento do país, e ainda mais em um momento bem complicado para o governo, em um momento de negociações com o Congresso Nacional a respeito de corte de gastos, em um momento em que a taxa Selic está subindo, em um momento muito conturbado. Então, eu fico imaginando como é que está a loucura ali nos bastidores da equipe do presidente Lula para tentar resolver e se virar com tudo isso, e agora com mais esse problema de saúde que o presidente teve que passar, está enfrentando ainda. E também, Ananias, outra repercussão, para além dessas negociações com parlamentares, é que, infelizmente, a gente ainda está vendo, nos dias de hoje, uma ignorância muito grande por parte da própria população brasileira, dos eleitores. Viralizou um vídeo na internet de um senhor na frente do hospital desejando a morte do presidente. Sim, nós mostramos ontem aqui. Então, é inacreditável que, num momento como esse, as pessoas coloquem acima de tudo as ideologias, os contras, tudo que eles têm contra o presidente. Você pode pensar diferente dele, mas eu acho que desejar a morte é uma coisa absurda. A gente não deseja morte nem para o nosso pior inimigo, mas, sim, infelizmente, a cabeça das pessoas está tão contaminada com essas ideologias extremas que isso acaba sendo colocado acima de qualquer energia. Sim. Inclusive, graças a Deus, a gente não tem só pensamentos negativos como esses. Eu já vi deputados da oposição, inclusive, desejando boas energias ao presidente também. Sim, mostramos ontem o deputado Otônio de Paula. Exatamente. Pediu oração, ele que é evangélico, para o presidente, e também foi alvo desses extremistas ignorantes. A gente tem o fato, amanhã, 7 horas da manhã, o presidente passa pelo procedimento no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A gente acompanha, deseja sucesso, pronta recuperação, não só para o presidente Lula, mas para o ser humano Luiz Inácio Lula da Silva, que vai passar por mais esse procedimento. Sobre este ódio, vou repetir o que eu disse ontem. O ódio, quando assim destilado, é como quando se toma um veneno achando que o outro vai morrer. É isso que fazem essas pessoas que destilam ódio em situações como essa contra o presidente e o ser humano, no caso, o presidente Lula. Bom, a gente avança agora, traz para você destaque do meionews.com, destaque de Alessio Rodrigues, que chama muita atenção. A atuação de grileiros no Pará, na